Então, neste bloco, vamos descrever a classificação por estadiamento das metástases cervicais. As classificações dos tumores humanos por estadiamento começaram a partir dos anos 20 e destaca-se na construção desse estadiamento o trabalho de Pierre Denoy. Além de Denoy, 3 brasileiros trabalharam no desenvolvimento dessa classificação: Fernando Gentil, Roxo Nobre e Antônio Carlos Junqueira. Esses oncologistas de diversas áreas, juntamente com colegas de outros países, desenvolveram o chamado sistema TNM, né? Tumor, linfonodo, metástase à distância. Essas classificações são basicamente classificações de distribuição anatômica dos tumores, no seu local de origem, nas metástases linfonodais e na ocorrência de metástases à distância. Essas classificações foram sendo aprimoradas ao longo do tempo, desde a primeira classificação publicada pela União Internacional contra o Câncer em 1968, né? Mas elas sempre conservaram o princípio de designar o estádio do câncer visando auxiliar decisões terapêuticas e servir como mecanismo para comparação de casuísticas com respeito à análise de resultados de diferentes instituições. Então, a importância de se manter uma classificação simples é que ela poderia ser utilizada em qualquer lugar do mundo, independente dos recursos disponíveis. Com respeito à classificação de 2002, nós tivemos 2 trabalhos realizados pelo nosso grupo, que foram citados e foram fonte importante para mudanças da classificação, particularmente de tumores de pênis, de um aluno que eu orientei, o Dr. Ademar Lopes. Esse é o trabalho da sua tese de doutoramento. E um outro trabalho importante para essa classificação foi a distribuição das metástases linfonodais em câncer de boca e sua importância prognóstica. Na classificação mais recente, nós temos pelo menos 5 contribuições na área de cabeça e pescoço, particularmente em câncer oral e em câncer da tireoide. Nessa classificação, tal qual nas anteriores, né, nós chamamos de N0 quando não existem metástases linfonodais palpáveis ou detectáveis por métodos de imagem não invasivos. Nós chamamos de N1 aquelas metástases palpáveis ou vistas em exames de imagem de até 3 centímetros. Nós chamamos de N2A as metástases isoladas de 3 a 6 centímetros, de N2B múltiplas metástases ipsilaterais ao tumor e que nenhuma delas seja maior que 6 centímetros, e N2C a existência de metástases bilaterais, mas que não sejam metástases maiores que 6 centímetros. E chamamos de N3 as metástases ipsilaterais ou bilaterais de mais de 6 centímetros, e quando existe extensão além da cápsula do linfonodo, que pode ser suposta clinicamente, mas que é confirmada com relativa facilidade por uma tomografia ou uma ressonância, nós chamamos de metástases 3, classificamos essas metástases como 3B. É muito significativa a mudança que ocorreu na classificação recentemente publicada na 8ª edição. Ela contemplou o fator prognóstico mais importante da disseminação linfonodal, que é a extensão extracapsular da metástase linfonodal. O professor Gordon Snow já havia demonstrado, né, nos anos 80, que a presença da metástase linfonodal pode ocorrer até mesmo em linfonodos de pequeno volume
e o prognóstico de um paciente portador de uma metástase, mesmo de pequeno volume, com extensão extracapsular, é extremamente grave. Então, ele demonstrou nesse estudo, né, que a proporção de casos com extensão extracapsular da metástase linfonodal aumenta na medida em que aumenta as dimensões do linfonodo. Numa série do Instituto Gustave Roussy, né, publicado por Mameli nos anos 80, né, quase 1000 casos, se descreve nitidamente a importância dessa extensão extranodal como preditor de sobrevida, né? Então, ela tem um efeito prognóstico marcante, independente do tamanho e do número de metástases linfonodais. Mas outros fatores também influenciam no resultado terapêutico, como a distribuição, a posição da metástase linfonodal. Mas, independente da forma como se analisa, né, sempre a extensão extracapsular é o fator prognóstico mais significativo. Nós estudamos esse aspecto em alguns trabalhos e mostramos também, né, anteriormente, a importância da extensão extracapsular, que aumenta o risco de recorrência em 2,5 vezes em pacientes portadores de câncer da laringe, aumenta o risco de recorrência em pacientes portadores de câncer de cavidade oral. E no trabalho de doutoramento do Dr. Marcos Brasilino de Carvalho, posteriormente publicada na revista Head and Neck, ele trouxe uma informação adicional muito importante, que não são todas as extensões extracapsulares que têm importância prognóstica. A extensão extracapsular de 2 ou 3 milímetros não piora significativamente o prognóstico. O que piora o prognóstico é a extensão extracapsular macroscópica. Um outro dado importante a respeito da classificação é que aquela classificação que nós mostramos, que serve para câncer de cavidade oral, de faringe não HPV positivos e de laringe, né, ela é diferente para os pacientes portadores de carcinoma de orofaringe HPV positivos. Existem uma série de razões para isso. Em primeiro lugar, os tumores HPV positivos em orofaringe são tumores que têm uma apresentação clínica diferente, são tumores geralmente primários pequenos, com grandes metástases linfonodais, em pacientes jovens não tabagistas. Esses tumores, né, diferem dos demais tumores da região relacionados ao tabaco e álcool, não só pelas características clínicas, mas também pelas características moleculares, né? As modificações genéticas num tumor HPV positivo são menos marcantes do que nos tumores HPV positivos. A mutação mais frequente, que é a mutação do oncogene P53, TP53, né, ela não ocorre em tumores HPV positivos, por exemplo. Então, são tumores totalmente distintos, né, clínica e molecularmente. Diante deste quadro, né, as classificações contemplam agora algo que não era normal nas classificações antigas, que eram puramente anatômicas. Ela está contemplando uma informação de biologia tumoral, de conhecimento de que uma etiologia diferente pode fazer um tumor evoluir de uma maneira diferente. E por isso, esses tumores deverão ser classificados de uma forma própria. Então, por exemplo, num tumor de orofaringe, a classificação clínica não tem a subdivisão do N2 em N2A, B e C. O N3 não tem a subdivisão A e B. Eles dependem unicamente da ausência de metástase, que é o N0, a presença de um ou mais linfonodos homolaterais com até 6 centímetros, N1, né?
um ou mais linfonodos contralaterais ou bilaterais com até 6 centímetros N2, e N3 seria seriam aqueles tumores com mais de 6 centímetros. Na classificação dos outros tumores, a classificação clínica e a classificação patológica é a mesma. Nos tumores HPV positivos, não. A classificação patológica é diferente da classificação clínica. Vejam que na classificação patológica nós não temos, por exemplo, o N3. Então, o N0 é ausência de metástase, N1 é metástase em até 4 linfonodos e N2 é metástase em mais de 4 linfonodos, né? Independente de se for ipsilateral ou contralateral, ou se for menor ou maior que 6 centímetros. Então, os trabalhos que justificam essa classificação estão aqui mostrados, né? E que nós podemos ver pelas curvas de sobrevida aqui apresentadas que elas justificam essa classificação modificada, né? Onde o número de linfonodos comprometidos é o fator mais significativo em câncer de orofaringe HPV positivo. O fator de risco para recorrência e óbito que nós citamos anteriormente, como mais importante, a extensão extracapsular não tem importância prognóstica em tumores HPV positivos. Então, essa é uma mudança radical, né, e que precisa ser devidamente destacada. Para que seja feito o estadiamento clínico, dá-se muita importância ao exame clínico, a palpação dos linfonodos cervicais. Linfonodos endurecidos, né, aumentados de volume e com uma tendência à redução de mobilidade em relação aos planos adjacentes, chamam a atenção, né, e esses linfonodos devem ser classificados como positivos e serão enquadrados na devida classificação citada anteriormente. O problema da palpação é que nós erramos frequentemente. Nós chamamos de positivos linfonodos que na verdade não são, não? Então são falsos positivos, isso ocorre em até 25% dos casos. Ou nós chamamos de negativos, nós não conseguimos palpar, particularmente em pacientes obesos, pacientes musculosos, nós temos mais dificuldade e nós teremos, né, a chance de deixar de detectar uma metástase linfonodal e vamos chamar esse pescoço de N0, quando na verdade ele é um pescoço positivo. Até alguns anos nós tínhamos poucos meios, além da palpação. Nós tínhamos que usar, por exemplo, informações clínicas, como as descritas por Ballantyne, para descrever a presença de metástases retrofaríngeas, metástases que não seriam palpáveis. Então, seriam pacientes que apresentariam dor unilateral com irradiação para a região orbitária e frontal, ou sensação de endurecimento do pescoço. Isso chamaria a atenção, né, e levaria à necessidade de se fazerem exames de imagem que na época não eram tão sofisticados e que nem sempre confirmariam a presença da metástase. Na presença desses sintomas, qual era a prática? A prática era, na cirurgia, fazer, né, o acesso à região retrofaríngea, descolando totalmente o sistema carotídeo, né, para confirmar a presença ou ausência desse tipo de metástase. A partir dos anos 70, a situação modificou-se completamente com a disseminação dos equipamentos, inicialmente de tomografia computadorizada e posteriormente de ressonância magnética. Esses equipamentos evoluíram rapidamente, né, de imagens muito difíceis de interpretar no início. Hoje nós temos equipamentos com imagens que são capazes de mostrar, né, pequenos linfonodos em áreas que não são acessíveis à palpação e permitem descrever detalhes, como, por exemplo, a extensão extracapsular dessas metástases. Com a evolução desses métodos de imagem,
né, eles passaram a ter rapidamente, passaram a ser rapidamente incorporados, não só no diagnóstico e estadiamento, mas também para o planejamento terapêutico de pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. Mas, apesar dos avanços, apesar da capacidade de discriminação das imagens atuais, metástases menores que 3 ou 4 milímetros não são vistas por nenhum método de imagem. Então, nós ainda continuamos a ter problemas de diagnóstico de micrometástases, mesmo na era atual de sofisticação de exames de imagem. Até 30% de alguns tumores, né, podem apresentar metástases nessas dimensões que serão ocultas ao exame clínico e aos exames de imagem. Então, esses exames de imagem atuais, mesmo sofisticados, não permitem o estadiamento absolutamente correto de pacientes com imagens negativas. Diversos métodos, né, são usados, mas um método em particular tem grande popularidade em alguns países europeus, principalmente na Holanda, que é a punção biópsia com agulha fina guiada por ultrassom. Esse é considerado o melhor exame de imagem para diagnóstico, o que tem a melhor acurácia. No entanto, é um exame totalmente dependente do operador. E é um exame que não se popularizou em diversas partes do mundo, justamente pela falta de pessoas interessadas em atuar na área específica de cabeça e pescoço. Utilizando-se os diversos métodos de imagem, né, nós poderíamos imaginar a seguinte situação: 100 pacientes com pescoço clinicamente negativos. Nós sabemos que 20%, 30% deles poderiam ter metástases ocultas, que seriam detectadas no exame patológico, caso o paciente fosse submetido a esvaziamento cervical. Vamos imaginar 40%, para facilitar as contas, né? Se nós utilizarmos, né, ultrassom com punção aspirativa, né, que tem sensibilidade de 56% e especificidade de 100%, né, 22% dos pacientes, daqueles 100, seriam levados a tratamento do pescoço inicialmente, tratamento eletivo do pescoço, né? E nós esperaríamos, com isso, uma taxa de recorrência de 4% a 9%. Nós seguiríamos 78% dos pacientes, mas nós estaríamos subtratando 18% deles que apresentariam metástases posteriormente, né? E desses, 30% a 70% deles seriam resgatáveis. Por outro lado, se nós pegarmos uma ressonância ou uma tomografia, os números, né, são ainda piores, né? Nós teríamos 35% dos pacientes levados para tratamento, teríamos realizado um tratamento excessivo e inapropriado em 13% deles. Daqueles que não teriam sido operados, que foram para seguimento, 18% deles teriam sido subtratados. Então, nós não temos ainda uma boa solução com exames de imagem. Ainda nós ou subtratamos ou supertratamos pacientes baseados nesses exames. A questão fundamental é de que a metástase linfonodal, para ser detectada por um exame de imagem, precisa ter um certo volume, mais que 3 ou 4 milímetros de diâmetro, pelo menos. Nesta série, né, de pacientes que foram estadiados pelos melhores métodos clínicos descritos pelo Van den Brekel, utilizando a ultrassonografia com punção biópsia, 96 casos submetidos a exames eletivos, né? 38% deles haviam metástase linfonodal, né? E essas metástases eram metástases microscópicas, né? Em 6 casos, elas eram menores que 1 milímetro. Em 9 casos, menores que 3 milímetros. Então, isso ressalta a dificuldade que continuaremos a encontrar com os exames de imagem. Além das falhas dos exames de imagem pré-tratamento,
O exame anatomopatológico também não é um exame tão preciso como se pensa geralmente. Ele é considerado o padrão ouro para a detecção de metástases cervicais ocultas. No entanto, em casos, né, de pescoço clinicamente negativo, com exame patológico inicial rotineiro negativo, se nós fizermos cortes adicionais, ou fizermos cortes adicionais e utilizarmos técnicas de imunohistoquímica, ou utilizarmos técnicas moleculares, né, nós podemos detectar um número adicional de metástases linfonodais não detectadas pelo exame patológico de rotina. Então, mesmo o nosso padrão ouro não é o padrão ouro. Nós temos que desenvolver técnicas melhores para detectar metástases linfonodais.